Bom dia para todo mundo. Hoje é 24 de julho de 2025. Hoje é quinta-feira. Agora é 7h10 da manhã. Então Deus abençoe cada um de vocês. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Como sempre eu falo, vamos começar sempre cantando um hino Somente Crer. Tudo é possível naquele que cremos. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Senhor Deus, quero te agradecer mais uma vez por início dessa manhã, por estar começando, por poder acordar, por poder levantar. Também, Senhor, quero pedir ao Senhor que o Senhor possa estar me ajudando a ler a Tua palavra, a Tua mensagem. Vai até as pessoas que vão ver esse vídeo, que a Tua palavra pode chegar aos corações dela, quebranta os corações das pessoas. Abra caminho, Senhor, para o Senhor poder entrar no coração de cada pessoa. Que a Tua palavra possa falar a todas as pessoas que vão ver meu vídeo, tanto no Instagram, tanto no TikTok, Senhor. Nas outras redes sociais também. Faça essa manhã lendo a Tua palavra, mas para tentar fazer que as pessoas possam chegar um pouco mais perto de Ti, Senhor. Então, Deus já te agradeço por tudo que o Senhor tem feito. Me abençoado, me guardado, me protegido. Obrigado por tudo, te agradeço no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Um bom dia para todo mundo, novamente. Vou ler a mensagem aqui. Vou mostrar para vocês. O pastor do redil. Vou mostrar para vocês o pastor do redil, né? Ó. Eu estou na página 8. Então vamos lá. Disse, olha, nós conseguimos uma arena de touros bem grande. Disse isto, é o que nós teremos. Uma arena, exatamente, panorâmica. Eu disse, é isso, exatamente o que o Senhor disse. Eu disse, o que me incomoda é que alguém cancelou a reunião e ninguém sabia quem tinha feito isso. Então, bem, nós fomos ao México, como estávamos suposto, aí e chamamos lá. E o irmão Argabit disse, ora, no dia 16, eu irei lhe encontrar no Hotel Regras. Eu fui para o Hotel Regras. No dia 16, eu irei lhe encontrar no Hotel Regras. Eu fui para o Hotel Regras. Ele nunca tinha estado lá, sem preparativos ou nada. O irmão More e eles fizeram. Bem, eu talvez disse. Eu disse. Eu não sei, eu disse. E nós não estamos registrando, não. Então nós entramos, pegamos alguns quartos. Mesmo assim, não sabíamos nada sobre isso. Não sabiam nada sobre isso. Muitos de nós, amigos americanos que eu conheci, estavam esperando ali no México. Então eu disse, seja da forma que for, isso certamente será a vontade de Deus, mas eu não consigo. Eu disse, você se lembra
que a visão me disse que viria uma pequena chuva. Vocês se lembram disso? Bem, então quando? Quando começamos a sair para a arena, nunca chove no México nesse período de ano. Como vocês sabem, e na cidade do México, ali em cima da montanha, e veio uma chuva e o motorista disse. Deixa eu achar. Bem, então quando começou a sair com a arena da cidade do México ali em cima da montanha, e veio a chuva e tal. Veio, não lembramos disso com muita frequência. Eu cutuquei o irmão Mori e eu disse, que tal isso? Ele disse, bem, irmão Brano, se eu não cresce nisso agora, eu creria. Ele disse, observe, nós iremos ter problemas quando chegarmos à arena. E quando chegamos lá, não havia. Ninguém estava lá. Alguém cancelou a reunião. Eles não sabiam quem tinha sido. Nós tentamos falar como um, com o outro, passamos a noite inteira ligado para a América. E não conseguimos contatar com ninguém. Finalmente conseguimos um tanto com minha esposa e ele disse, o irmão Vaule, que é da Igreja Batista, disse que tinha estado na Califórnia e que as reuniões foram canceladas. Disse que elas não sabiam que fazer isso. Bem, o irmão Mori disse, eu descobrirei quem fez isso. Eu disse, tudo bem, eu somente vou dizer isso. Vocês não sabem quem fez isso. E vocês não vão saber quem fez isso. Vem vocês. Então, ele tentou o dia todo, não entrou com ninguém que soubesse qualquer coisa sobre isso. Ninguém sabia. É porque a visão disse isso. Eu voltei para casa, bem, eu saí para orar. Muitas pessoas estavam lá. E o irmão argentino veio de lá e disse, irmão Brana, aqui está o general Valdena e muitos do governo mexicano. E é a primeira vez na história do mundo na história do México, que alguma vez um protestante foi convidado pelo governo. E ele disse, você deve vir. Então eu disse, deixe-me orar primeiro. Eu saí para a floresta e orei. E na manhã seguinte, antes da luz do dia, o Senhor veio até mim, me deu uma visão e disse, vá para o México. Eu serei contigo. Então fui para o México no dia seguinte, e quando fomos para lá, você pode imaginar quão pobre o povo é por lá. Era lamentável, e eles não nos deixavam ter nenhum jornal no quarto, não deixaram colocar nenhum aviso ao quarto outra vez, e não deixaram nenhum lugar para as pessoas sentarem. Eles só nos deixaram um enorme terreno como que de 2 quarteirões da cidade, retangular e bem largo assim, e todos tinham que ficar de pé. Eu só poderia ter 3 noites de cultos para eles, e calculamos uma média do quanto tempo, espaço tínhamos. E lá estava de pé no terreno uma multidão. Estavam de pé por volta de
6 pessoas e cada 3 pés quadrados, aproximadamente 92 centímetros quadrados de arena. Agora eles permaneceram de pé desde o amanhecer até às 11 horas da noite, e de pé ali. Porém, eles estão acostumados a ficar de pé em sacrifício. Uma mulher se arrastou na rua por alguma mulher morta, santa alguma coisa. Eu espero não machucar seus sentimentos, amigos católicos, mas eles vão ali e ele perdoará os pecados deles, ou qualquer coisa que eles façam. Ela fará uma penitência. Pobre mulher, rastejando sobre as pedras daquela maneira, e sangrando, e 2 crianças pequenas andando atrás dela. E seu velho e pobre pai, desgastado, olhando como se ela nunca conseguisse alcançar isso, mas rastejando milha após milha sobre as pedras, como penitência por seus pecados. E o que o sangue de Jesus Cristo fez acerca disso? Então vem. Então essa é a situação muito ruim, claro que sim. E aqueles governantes ali, quando um grupo foi até eles, e eles disseram, aquele camarada não tem que vir aqui. Disseram, ele é um fanático. Disse, disse. O governador disse, ele tem um nome muito bom. Disse, ele disse. Dizem que ele tem estado pregando ao redor do mundo inteiro. Ele disse, vá. Ele disse, ele só agita o povo. Ele disse, Ele disse, tudo bem. Talvez ele precise ser agitados. Então, esse foi o governador. Então ele disse, e ali estava o general Valder parado. Você sabe como. Eles disseram, eles disseram, eu lhes digo, disse, se ele vier, ele irá criar uma confusão com a Santa Igreja. Ele disse, talvez seja necessário essa confusão. Ele disse, vocês compreendem? Disse, Senhor, as únicas que vão ter com eles para vê-los são as pessoas ignorantes e iletradas. Deixa eu só falar uma coisinha rapidinho para vocês aqui. Senão eu acabo esquecendo. Eu publico meus vídeos no YouTube. Olha pra você ver que engraçado que é, né? Eu tô lendo aqui que ele foi, o profeta foi lá pro México, né? E olha você vê a coincidência que tá tendo aqui, e é engraçado. Todas essas mensagens que eu leio para vocês aqui, eu leio do profeta William Marlon Branham. Ele rodou o mundo inteiro levando a palavra dele e a mensagem. Então eu tenho as mensagens, não tenho todas, porque eu não tenho condição. É muita mensagem. Mas todas que eu posso ter, eu vou tendo elas. Então todas que eu leio para vocês são mensagens dele, né? E nessa mensagem que eu estou lendo para vocês aqui, ó, do pastor do Redil, ele teve lá no México. Ele foi, né, pelo general lá, foi a única vez que eles receberam, um general apareceu numa reunião assim, né? E eu tava olhando ontem, olha você vê a coincidência, olhando ontem no meu YouTube, eu posto os vídeos todos daqui do Instagram e também do TikTok, todos os vídeos que eu faço aqui ao vivo, eu posto lá no YouTube. E aí eu dou uma olhada lá no negócio da porcentagem de visualização,
quantas visualizações que deu, sei lá o que e tal. Então eu dou uma olhadinha de vez em quando. De vez em quando não, eu olho quase todo dia. Então eu tô olhando lá, eu tô numa fase lá que me perguntou lá, eles fazem tipo uma enquete, né? Uma estatística de quantas pessoas que viu, qual pessoa que viu, e a estatística que tava lá, você vê. Hã? Aí a estatística que tava lá, queria me perguntando lá qual país que tava mais assistindo meus vídeos no YouTube. Desde que eu tô. Vocês acreditam que tava lá? Só para vocês terem uma base, vocês que estão vendo aí o meu vídeo. Olha a coincidência. Vocês acreditam que na estatística lá, de qual país que estava assistindo mais meus vídeos, tava lá? Brasil, Itália, né, Preta? Italiano, Itália e mexicano. Vocês adivinham qual país que está mais assistindo meus vídeos no YouTube? São os mexicanos. Dá para entender? Não é os brasileiros, não. É os mexicanos que estão vendo mais meus vídeos no YouTube. Olha que engraçado. E aqui eu lendo a mensagem aqui que ele foi lá fazer uma oração para eles lá. Muita gente chegou arrastada dos mexicanos. Olha, você vê que coincidência, né? Estou dividindo com vocês aí. Ele disse, porque eles são ignorantes e iletrados, vocês os têm tido por centenas de anos. Eles resolveram a questão, foi o suficiente. E nosso bendito Senhor Jesus fez infinitamente mais. Na primeira noite foi maravilhoso ver o que ele estava fazendo. E foi tão fácil se render ante o Espírito de Deus, porque aqueles pobres pessoas de pé ali, se apoiando umas nas outras, segurando umas às outras, e ventos de areia soprando, ventos golpeando por todo lado, e pobres aleijados e aflitos. E em seguida, na segunda noite, na primeira noite, o Senhor curou um homem que estava cego por anos. Muitas outras coisas tornaram lugar. E na segunda noite, o clima veio na segunda noite de reunião, isso quando eles foram. Uma dama lá atrás, bem distante, quase uma quadra de distância, gritando, e lutando, e empurrando e seguindo em frente. E finalmente ela alcançou a plataforma. Billy Paul, o irmão Mori ou o irmão Glow estava comigo. Gostaria de saber se o irmão Aumente está na reunião nesta noite. E ele, sim, o irmão Almer. Você estava lá? Você não estava? Léo e Gênesis estão aqui. Eles supostamente estavam. Léo e eles não estavam lá? Não creio. Alguém mais estava no encontro no México? Que foi uma testemunha ou presenciou? O Senhor Aumente estava lá. Eu sei que ele estava lá porque ele foi conosco até o Texas. Então foi de ônibus. Quando eu olhei Billy, eu e o irmão Mori vieram até a mim e disseram. Tem hora que eu perco aqui. Vieram até a mim e disseram, irmão Brana, você não pode fazer nada por ela. Disse, o bebê dela morreu. Eu disse, você não pode fazer nada acerca disso. Disseram, ela está lutando com todos e gritando, Padre. Vocês conhecem esta palavra? Pai, Padre. Padre. E continuava. Então eu disse, irmão Mori, vá lá. Billy disse, ela está pelejando com qualquer coisa, disse, e ela tem aquele bebê morto. E está duro em seus braços. E disse, então eu disse, ela estava parada na audiência tão distante como que
naquela esquina ali. Dessa forma, eu disse: bem, irmão More, vá lá e ore por ela. Console-a de alguma maneira, ela não saberá a diferença de quem está orando. Eu disse: vá e console ela. Dessa maneira, irmão More começou a descer lá e eu olhei e vi uma visão. E nela vi um doutor balançar a cabeça e dizer para ela: o bebê está morto. E o bebê de fato tinha morrido. Ela disse aquilo para ela um dia antes. E a mãe trouxe o bebezinho naquele dia. Mas eu não conseguia subir ali. Então, naquele dia era o dia seguinte, o qual era o segundo dia das reuniões. Ela tinha trazido o bebê e ficado de pé lá atrás, e foi uma noite terrível. O bebê morreu em seus braços, ficou rígido e morreu. E ela começou a gritar: o bebê estava morto. Talvez 15 ou 20 minutos de tempo que ela chegou ali em cima. Bem, eu fui lá onde aquele pequeno companheirinho estava nos braços de sua mãe, morto, e eu disse: eu não podia falar com ela, não tinha intérprete para falar com ela. Então, eu simplesmente peguei e coloquei minhas mãos sobre aquele pequeno companheirinho e disse: querido Senhor Jesus, apenas olhe no coração desta pobre mãe. E quando eu fiz, aquele pequeno bebê começou a chutar e chorar e veio à vida. E isso simplesmente chocou o médico. E ela teve isso lá na plataforma, um bebê vivo. Nada de errado com ele, perfeitamente vivo. E à noite, na chamada de altar, eu fiz uma chamada de altar e disse: eu não quero nenhum evangélico levado suas mãos ou qualquer um que vá à igreja. Eu só quero aqueles que nunca foram para a igreja. O que ele fez? O que o evangelho é? Ele disse para os discípulos de João: vão e digam a João essas coisas, os mostre a João. O coxo anda e o cego vê. Eles reconheceram tragas de muletas, bengalas e coisas onde eles haviam deixado somente uma oração congregacional. Quando eles viram aquilo acontecer bem, isso era tudo o que eles queriam saber, que ele realmente vive. Isso foi tudo o que eles souberam. E se eles tinham permanecido sob uma superstição por muito tempo suficiente. Quando eles viram o verdadeiro Senhor Jesus em seu poder e ouviram sair na audiência e dizer: o homem de pé aí, com isso e aquilo, seu nome é, não conseguiram pronunciar, tinha que dizer as letras e assim por diante. E ele veio de certa cidade, ele é dessa maneira, ele fez isso e acontecerá isso. Fique de pé e vá. O Senhor Jesus tem te curado. E ele se levantou. E aqui está outro bem aqui. Seu nome é Pedro. Com isso e aquilo, ele veio de tal e de tal lugar. Ele fez isso e aquilo. Vocês fez
uma coisa outro dia que você não deixaria de ter feito, porém você fez aquilo. Agora, conserte isso diante de Deus, e Deus irá te curar. E ele saiu gritando, e as pessoas simplesmente jogaram suas muletas e tudo mais. Jogaram, começaram a andar e louvar ao Senhor, exatamente assim. Isso foram pessoas católicas, vem? E quando esse pequeno, eu disse, ninguém levante sua mão, eu não posso fazer isso, chama de altar. E se vocês levantam as suas mãos, agora vocês estejam certos de que entenderam que vocês estão abandonando os seus pecados e aceitando Jesus Cristo como seu Salvador, pessoal. Depois que vocês têm visto, declarado que ele ressuscitou entre os mortos, ele ainda faz as mesmas coisas hoje que ele fazia. Ele disse, uma vez vocês podem ter pensado que havia um Jesus, mas ele morreu muitos anos atrás, e esse foi o seu fim. Porém, 2000 anos têm passado, e ele está aqui, exatamente aqui, agora, no meio de vocês, fazendo as mesmas coisas. O coxo anda, o cego vê, e o pobre tem o evangelho pregado. O morto tem se levantado, e bem-aventurado é aquele o qual não se escandalizar em mim, disse o Senhor Jesus. Eu disse, quantos aqui que nunca foram cristãos e querem aceitar o Senhor Jesus como seu Salvador, pessoal? E todos em volta, eles calculam que por volta de 20 mil pessoas nunca, única vez, aceitaram o Senhor Jesus como seu Salvador pessoal. 20 mil pessoas de uma só vez. Bem, eu creio, se eu tivesse que cancelar as reuniões do José aqui, suas reuniões, e pela graça de Deus, eu tenho dito, Satanás até pode me colocar em tal situação que eu preciso ser carregado à plataforma, mas eu tenho que estar muito doente, creio, ou acontecer algo que me impossibilite antes que eu venha a cancelar uma reunião de alguma maneira. Foi dito que eu tenho estado em lugares e anunciado sobre aqui. Não posso evitar. Alguém anunciou, mas quando eu prometo, eu quero manter minha palavra. Então, eles disseram, irmão Brana, se você puder ficar e ter 15 dias de culto aqui, isso simplesmente vai se espalhando. E aquela noite até a próxima, a multidão triplicou. 3 vezes mais do que tinha na noite anterior. Recostados pelas paredes e assim por diante. Foi uma maravilha, não? Sentados em pé, espremidos dessa maneira, com um oceano de pessoas. Agora, o que seria em 15 noites? Ele disse, o México terá um impacto sobre ele pelo cristianismo, que se o mundo permanecer por 300 ou 400 anos, eles ainda falarão sobre isso. Porém, eu tive essas reuniões, mas vou regressar ao México algum dia, e eu quero que o Senhor me mande de volta ali com eles, assim como eu fiz, no nome do Senhor Jesus. Isso é correto. O que fez isso? Suas orações
Eu me lembrarei da igreja da Filadélfia orando por mim. Naquelas noites, eu sempre me recordo disso, que vocês estão orando por mim. Agora, quão feliz nós deveríamos estar agora. Cerca de nossos registros, eu tenho 4 momentos diferentes, 4 testemunhas, todas vivas hoje, com Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, depois que tinham estado mortos. 4 casos marcantes, 3 deles por médicos. Tem o irmão Almer. Você me ouviu dizer, pegue a homologação do doutor, tudo o que você puder, e pegue tudo isso antecipado para que eu possa mostrar. Vem, então, eu sabia que o bebê estava morto. O bebê estava morto. Estava morto. E eu vi isso, e sabia disso, e sabia que Deus fez isso. Mas esse é o dia onde você tem que provar tudo. Nos dias da Bíblia, quando o milagre era feito, ele simplesmente dizia, louvado seja Deus. Mas hoje, nós temos que provar tudo. Nós temos que ir lá, se isso for nos dias de Moisés, quando aquele arbusto estivesse queimando, eles tinham que ter pego algumas das folhas tiradas e levado até o laboratório e as analisar e ver se por que aquela folha não queimou. Essa é a razão pela qual não vamos muito longe, não é mesmo? Se Deus faz qualquer coisa, diga, louvado seja Deus. Eu creio nisso, e isso é tudo. E siga em frente, isso é correto. Mas não, as pessoas querem que você prova para elas que Deus te curou, que você teve milagre. O ser humano hoje está incrédulo demais. Ele só vê... Se você é cristão, você tem que crer nas coisas invisíveis. Não é as coisas que você vê, não. O problema do ser humano hoje é isso. Ele não tem fé suficiente para curar ele de uma dor de cabeça. Não tem fé suficiente para curar ele de uma gripe. Ele não tem fé suficiente para curar ele de uma dor na coluna. Rapaz, ora ali e coloca a fé que Deus vai te curar e pronto, acabou. Mas não, tem que provar. Por isso que não é curado. Hoje nós temos osteopatas, quiropráticos. Ambas são medicinas alternativas, ciência médica, cura divina, e cada uma dessas parece que luta uma contra a outra. Agora, amigos, nós temos que admitir que todas elas ajudam as pessoas. Isso é correto, é porque as pessoas não podem esquecer suas diferenças e todas trabalharem juntas para tentar ajudar nosso companheiro ou irmão. E se não tivermos esse tipo de motivo, na minha opinião, haverá algum outro motivo egoísta para trás disso. Se eu soubesse que beber água ou qualquer outra coisa poderia ajudar alguém, Deus sabe que eu apoio isso. Isso é tudo. Qualquer coisa, ser um osteopata, quiroprático, ciência médica ou qualquer coisa pode dar alguma ajuda a alguém, louvado seja Deus por isso. Eu lhe agradeceria com todo o meu coração. Isso é correto. Essas coisas é que temos que fazer. E se nós pudéssemos simplesmente tirar aqueles velhos motivos egoístas, a ciência médica diz: não há nada nos quiropragistas. Os quiropragistas dizem: não há nada na ciência médica. Ambos dizem: não há nada na cura divina. Vamos colocar nossos braços em volta de um
E do outro diz: vamos, irmãos, vamos ajudar alguém, vamos fazer a vida um pouco mais fácil. Essas pessoas não vão ficar aqui por muito tempo. Vamos tentar marcá-las mais fácil para eles. Seu osteopata, quiropatra ou qualquer que seja isso, e isso pode te ajudar. Vá em frente e faça isso. Isso é bom. Dê a Deus o louvor. É exatamente isso. Se alguém vem até você com um dom de cura, bem, não de louvar o homem, de louvar a Deus. Seu médico pode curar seu braço quando ele está quebrado, e o conserta, o endireita, e Deus cura isso. Dê a Deus o louvor. Isso é correto. Seu quiloprata, você tem uma coluna deslocada e ele pode voltar e alinhar e fazer andar corretamente de novo. Dê a Deus o louvor, não ao homem. Vamos todos nos unirmos e tudo isso vem de Deus. Toda dádiva boa e perfeita vem de Deus. Somente Deus. Agora, que Deus possa nos abençoar. Eu gostaria de ler um pouquinho das Escrituras aqui, de forma que nosso culto será baseado um pouco mais nas Escrituras e assim por diante, o qual eu sei que nós estamos lhe falando a verdade, porém eu gosto de testificar. Vocês não gostam de testificar-nos? Que coisa! Vocês irão orar por mim para voltar ao México. Eu irei lá com aquelas pessoas pobres, um pouco que poderia ajudá-las e obter o Senhor, simplesmente abençoe maravilhosamente. Agora, nós vamos ler agora o livro de 1 Crônicas, no capítulo 17, no versículo 7. Algum tempo atrás isso veio a mim e eu tenho marcado aqui o tempo. Então já li as 3 páginas e eu vou encerrar agora por hoje. À noite eu tenho leitura da palavra. Vou colocar o hino para vocês aqui, que eu tenho que trabalhar também, né, gente? Eu tenho que correr atrás do pão de cada dia, né? Senão, não dá, né? Tem que pagar minhas contas. Deixa eu ligar o computador aqui. Então, deixa eu orar por vocês aí. Então, eu terminei essa página aqui, eu vou passar na próxima. Agora eu leio na página 14. Tô ligando o computador aqui, gente, para me colocar um hino para vocês aí. Senhor Deus, eu já li a tua palavra. Quero pedir também para as pessoas que estão vendo esse vídeo. Como foi dito aqui, Senhor, se a pessoa crê em Jesus Cristo, naquele tempo as pessoas eram curadas, cegos eram curados, coxos eram curados, enfermidades eram curadas. Todos esses tipos de coisas aconteciam no tempo do Senhor Jesus Cristo. Mas o Senhor prometeu também que a sua igreja, com os seus irmãos, com os seus cristãos, hoje em dia, iam fazer a mesma obra que era feita no tempo do Senhor. Então, dito isso, que as pessoas possam crer que tem pessoas que buscam a Deus com todo o coração, que o Espírito Santo está nelas, que elas ainda... E a igreja tem o poder de ter os mesmos poderes lá atrás, Senhor. Que possa ter cura, que possa curar os enfermos, os coxos, os aleijados, os mancos, os surdos, os cegos. Então, Senhor, que as pessoas possam entender isso, Senhor. Mas também precisamos, Senhor, ter o Espírito Santo, estar presente em Tua palavra, estar doando nossa vida para dedicar a Ti, Senhor. Então, que hoje também tenha cura, profecias, que os cegos possam ver, que os surdos possam escutar, Senhor. Essa é a Tua mensagem de hoje.
Entrego ela para todas essas pessoas que possam entender isso. Que o Senhor está vivo ainda, o Senhor não está morto, o Senhor ressuscitou dos mortos. E o Espírito Santo é o Senhor. O Senhor está em todos os lugares, Senhor. Basta as pessoas deixar o Senhor entrar nos seus corações, estar com elas. E se elas dedicar a sua vida a Ti, elas têm o dom de cura, elas têm o dom de profetizar, elas têm o dom de levar a Tua palavra, Senhor. Então eu entrego no Senhor essa manhã, essa palavra, para que as pessoas possam entender isso, que o Senhor está vivo. Obrigado por tudo. Amém. Então eu vou colocar agora o hino. A minha gatinha já veio aqui, gente. A minha gatinha tá comigo aqui, viu? Chicletinho, né, Branco? Pena que... vamos ver se eu consigo mostrar a vocês. Ontem à noite ela tava aqui. Olha ela aqui, gente. Não é pra vocês verem não, né? Olha ela aqui. Deixa eu vou abaixar aqui, vou mostrar pra vocês, tá vendo? Eu quero estar naquele lugar quando Ele estiver a passar. Eu quero tocar O seu santo o teu santo manto e me libertar de toda doença. Eu quero entrar no véu adentro e encontrar a sua glória. E quando Ele estiver a falar, quero deixar suas palavras tremendas. Mais uma vez eu quero estar. Eu quero estar naquele lugar. Quando Ele estiver a passar, eu quero tocar o teu santo manto e libertar de toda doença. Eu quero entrar no véu adentro e encontrar a sua glória. E quando Ele estiver a falar, quero deixar suas palavras tremendas. Eu quero me render. Naquele lugar, quando a coluna de fogo pousar, eu quero mover dano e não viver, mas sim deixar que Ele viva em mim. Suas palavras, quero viver, não só ouvir ou repetir. Sou a promessa desta hora, as Escrituras vou cumprir agora. Eu quero me render e viver. Quero deixar Ele dominar essa troca, esse sacrifício. Eu quero me render e
cabeça naquele lugar. Olha só, quero morrer pra mim e não viver, mas se deixar que ele me viva. Suas palavras, quero viver, não só ouvir ou repetir. Sou uma promessa dessa hora, as escrituras vão cumprir agora. Eu quero me render e viver a vontade dele. Eu quero deixar ele dominar essa carta em sacrifício levar. Eu quero me render e viver a vontade dele. Eu quero deixar ele dominar essa carta em sacrifício levar. Quero me render e viver a vontade dele. Quero deixar ele nomear essa carta em sacrifício levar. Quero me render e viver. Quero deixar ele dominar essa carta em sacrifício levar. Eu quero me render e viver a vontade dele. Eu quero deixar ele dominar essa carta em sacrifício levar. Aleluias. Então, vou encerrar aqui. Deixa eu voltar aqui para mim. Então, vamos lá. Pessoal, então eu vou encerrar a live. Deixa eu virar aqui, que eu tô no Instagram e no TikTok ao vivo, né? Então, deixa eu virar aqui também o TikTok aqui. Só um momento. Só um momento. Então, pessoal, um bom dia para todo mundo. Deus abençoe cada um de vocês aí. Tenha um bom dia. Que Deus os abençoe no nome do Senhor Jesus Cristo. É igual eu falei com vocês. De manhã eu leio um pouco a palavra de Deus, oro, coloco o hino e à noite eu faço leitura da palavra de Deus. Então, Deus abençoe vocês no nome do Senhor Jesus Cristo. Eu vou sair para trabalhar agora também, ganhar o pão de cada dia. E fica com Deus aí. Deus abençoe os seus dias aí. No nome do Senhor Jesus Cristo, eu vou encerrar a live. Vou mostrar a vocês aqui a minha gatinha, como é que fica comigo aqui, cara. Essa gatinha é um chiclete, ó. Olha aqui como é que ela fica comigo, gente. Olha aqui. Aqui, ó. Não larga ou não, aqui, ó. Aí, ó. Fica aqui comigo desse jeito aqui, ó. Ao mesmo tempo que eu tô olhando pra vocês aqui, eu tenho que estar olhando esses meus bichinhos aqui, ó. Meus bichinhos agarrados comigo, sabe? A gata é agarrada, o gatinho é agarrado, o cachorro é agarrado comigo. Todo mundo é agarrado. Então, deixa eu mostrar aqui no TikTok também, quer ver? Senão o TikTok fica sem mostrar isso também. Deixa eu mostrar o TikTok aqui também. Aqui, ó. Agora eu vou tomar um café para me sair para trabalhar aqui, ó. Olha como é que ela fica comigo aqui, ó. Não me largam, os bichinhos é tudo, fica doido comigo. Mas eu gosto de bicho, né, gente? Eu gosto de bicho. Sempre gostei, graças a Deus. Então eu vou encerrar a live aí, vocês ficam com Deus, tá? Aí o rabo dela vai pra todo lado, rapaz. Então tá, gente, eu vou encerrar a live, fica com Deus. Um bom dia. Ó, bater na cabeça aí, ó. Bate a cabeça, ó. Faz isso não, Branco. Ó. Ela bate a cabeça aí. Nossa, meu Deus. Então tá, tchau, gente. Com Deus.